Olá, desperta! Olá, desperto! Eu sou o Nano Pimentel e hoje a gente vai falar sobre depressão. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio, e a gente vai ver como saber se alguém tem depressão, saber se nós temos depressão, se alguém tem depressão e como a gente pode tratar essa doença, que é uma doença que atinge aí mais de 300 milhões de pessoas no planeta. Eu vou relatar a minha experiência com a depressão, vou ler uma canalização com vocês que fala sobre uma abordagem espiritualista, uma abordagem existencial da depressão e vou dar algumas dicas para que a gente possa estar tratando isso e resolvendo esse problema de uma vez por todas. Então fica comigo que o papo vai ser bem interessante. Vamos lá? Oi pessoal, antes de falar sobre o assunto de hoje, sobre o mês do Setembro Amarelo, na questão da depressão, eu queria convidar vocês a curtir a nossa página do Facebook, curtir o nosso Instagram, assinar aqui o nosso canal se você ainda não assina, ativar o sininho para que você receba as informações do nosso canal aqui. Além disso, queria falar com vocês rapidamente sobre o nosso atendimento fraterno, que tem muito a ver com o assunto que a gente vai tratar, que é o assunto da depressão. A gente tem um grupo que se reúne todas as terças-feiras. Nesse grupo a gente faz um trabalho de cura, apoio espiritual, desobsessão e a gente faz o envio de reiki à distância, tá bom? Para solicitar, tem um link aqui na descrição do vídeo, é só acessar lá. Toda terça-feira a gente faz esse trabalho, é um trabalho voluntário, é um trabalho gratuito, não é cobrado nada, é um trabalho realmente de muito amor e muita dedicação. Então marca alguém que você acha, compartilhe o link para alguém que você acha que possa se beneficiar do nosso atendimento fraterno. Certo? Então vamos bater um papo agora sobre depressão. Eu separei algumas perguntas aqui sobre depressão e vou relatar também a minha experiência e ler uma canalização para vocês, tá bom? Então, uma pergunta que é uma pergunta muito recorrente, né? Se a tristeza é a mesma coisa da depressão? Não, não é. Tá? A tristeza, ela faz parte da vida, como a depressão também. Porém, a tristeza ela é necessária para que a gente possa perceber os nossos momentos de alegria. A vida ela é feita de ciclos, a vida ela é feita de jornadas, ou seja, ela é feita de momentos. E faz parte da vida também a gente passar por momentos tristes. O que seria da alegria sem a tristeza? O que seria do dia sem a noite? Então, na verdade, tudo são complementares, são polos da mesma energia e elas são necessárias, que é algo diferente do processo de depressão. A depressão ela tem algumas características que são peculiares a esse processo e se não tratados, né, podem nos levar a uma situação extrema, que é o caso do suicídio. Bom, então quais são os principais sintomas da depressão? Para falar sobre isso, eu acessei, né, para pesquisar melhor sobre esse assunto, eu acessei um conteúdo muito bacana no site no espaçoser.org, Casa Mateus Campos de São Paulo, que é um espaço que trata pessoas que têm tendência suicida e faz um trabalho belíssimo de recuperação de jovens que estão passando por problemas de transtorno de depressão e borderline, que é uma fase aí do processo de depressão que já está beirando realmente um caso de suicídio. Então, segundo, né, esse material que eu pesquisei lá, do nosso amigo do Fernando Campos e da Tânia, os principais sintomas de depressão são, né, presença constante de pensamentos negativos, sentimentos de culpa, sensação de inutilidade, baixa autoestima, tristeza e diminuição do prazer e do ânimo para atividades cotidianas. Então, a principal característica, a diferença de um processo de tristeza e depressão está ligada a esses pontos. Você, no processo de depressão, a tristeza ela não vai embora, ela fica instaurada em você e você não consegue se libertar dela. Eu passei por um processo de depressão durante alguns anos e eu sempre lutei contra a depressão sozinho. Eu acreditava que eu tinha condições de lidar com isso e eu achava que eu vivia
eu tinha aquela sensação de que a depressão, na verdade, era algo que eu conseguiria lidar sozinho. Então, chegou um determinado momento que, após tentar me recuperar, mesmo com todo o apoio da espiritualidade, mesmo com todo o suporte que eu tinha do plano espiritual, eu resolvi procurar ajuda médica e ajuda terapêutica para poder me curar. Ou seja, chegou um determinado momento que eu estava sofrendo tanto, lutando contra o meu processo de depressão, que eu olhei para os lados assim, gente, eu não estou conseguindo lidar mais com isso sozinho. Eu preciso de ajuda. Então foi nesse momento que eu resolvi procurar um médico, psiquiatra, e eu fiz o tratamento, comecei a tomar medicação e procurei uma terapeuta. Eu acredito, com esse processo de terapia e com o processo do psiquiatra, você consegue tratar quimicamente a depressão e você também consegue fazer uma cura emocional muito rápida no processo. Ou seja, você sai do ponto crítico da depressão. E aí você está quando você procura um médico e quando você procura uma ajuda de um psicólogo, de uma terapeuta profissional, você pode ter um resgate imediato da tua situação. Ou seja, você vai estar tratando a doença, né? E no segundo momento, a recomendação é você tratar a causa, porque na realidade a doença ela é uma consequência de algo, né? De algum desequilíbrio e de alguma desarmonia que a gente vive. Então, primeiro, se você está no processo de depressão e você percebe que você não está conseguindo lidar com essa situação e você não está conseguindo sair dela sozinho, porque, gente, olha, não adianta. Quando entra num distúrbio químico, muito improvavelmente você consegue sair dela sozinho. Então, eu sou espiritualista, a gente faz tratamento espiritual aqui, mas eu nunca desabono ou digo para que a pessoa não procure ajuda médica. Eu sempre digo, procure sempre ajuda médica. Ajuda médica, ajuda de terapeutas, todos esses são recursos que o plano material pode nos oferecer. E o plano material ele não é dissonante do plano espiritual. Todo recurso do plano material ele também é um recurso espiritual, é uma ferramenta que nos é passada pelos planos etéreos. Todo o nosso conhecimento, toda a nossa tecnologia, toda a medicina que a gente possui hoje, ela é para ser usada. Aí você pode me perguntar, mas Fernando, existe toda a indústria de medicina, de remédios, não sei o quê. Sim, é verdade. Mas o que eu estou falando para você é que nós devemos utilizar os recursos com sabedoria. Nós não devemos nos tornar dependentes deles. E é aí que eu vou chegar no segundo ponto. Por quê? Quando eu já tive um resgate, quando eu consegui voltar para um equilíbrio induzido quimicamente, eu consegui me reconectar com a alegria da vida através das minhas práticas mediúnicas, das minhas práticas, dos meus hobbies, das minhas atividades físicas, eu automaticamente procurei direcionar, uma vez que eu saí do ponto crítico da doença, eu procurei na espiritualidade, eu procurei nas práticas que me davam prazer antes e que eu deixei de sentir prazer com o processo de depressão, a minha cura. Eu procurei atacar o que causou a minha doença. Eu procurei me curar mudando dentro de mim os pontos que chegaram a causar a doença. Ou seja, já há alguns anos eu consegui me libertar dessa situação. Então, existem diversos aspectos que a gente tem que atuar quando a gente tem um processo de depressão instalado, porque ele é uma doença que atinge quimicamente teu cérebro, existem diversos hormônios que atuam, quando eles entram em desequilíbrio, eles tiram o caminho do equilíbrio emocional. Então, esse é um ponto, e quando você procura uma terapia, ela também te ajuda a você achar que você não está sozinho, você consegue entrar no equilíbrio. As terapeutas, os psicólogos, eles são preparados para fazer um resgate imediato em você. E no segundo momento, você estabilizado, você sim tem condições emocionais, inclusive, de se conectar com seus processos energéticos, com seus processos espirituais. Porque as causas da depressão, elas estão na sociedade. Nós hoje, nós viemos ao mundo
e fomos educados para ser um mecanismo de uma grande engrenagem, ou seja, nós somos peças de uma grande máquina de consumo, e isso nos causa dissonância com a nossa origem cósmica, da nossa jornada consciencial. Então isso causa um processo de depressão muito grande, muito violento. Quando a gente entra nesse processo que vai em contraponto ao que nós somos na nossa essência, o processo de depressão ele é instalado. Este é um dos grandes fatores da depressão, e isto é um dos grandes motivos de haver tanto suicídio hoje. Nós somos induzidos a acreditar que a felicidade é ir para Disney, que é ter um carro novo, que é ter a melhor roupa, que é ter a namorada ou o namorado mais bonito. Nós não procuramos ser, nós procuramos ter. E isso gera uma dissonância, isso gera uma ruptura com o nosso propósito original, que é nós sermos, que é nós estarmos conectados uns aos outros pelo sentimento e não pelo que a outra pessoa pode nos oferecer materialmente. Essa realidade do nosso mundo contemporâneo, ela se reproduz através dos séculos. É por isso que o suicídio não é algo de agora. Porém, atualmente, o suicídio, sim, ele é quase que um vírus aí que está proliferando, e as causas são claras disso, os motivos são claros. Então, pessoal, a minha recomendação é, primeira, procurar ajuda médica. Segunda, procurar ajuda psicológica. Terceiro, procurar ajuda espiritual e energética para que você possa se reequilibrar, né? Um ponto que eu ainda não falei é a questão espiritual. Existem sim influências. Às vezes, por exemplo, a gente está envolvido em um ambiente ou em uma conjuntura em que a gente está vibrando a determinada frequência de irmãos, né, desencarnados que vibram essa mesma frequência, se aproximar de nós, e aí isso fortalece o nosso processo de depressão. Então você tem vários pontos que você tem que atuar. Você tem que atuar na questão química, através dos remédios, da cura emocional, que o processo da psicologia já nos ajuda bastante com relação a isso. Quando você faz esse resgate, você acessa esses outros itens, que é o alinhamento energético, que é melhorar a tua alimentação, que é cuidar, que é ter prazer com os teus hobbies, que é você cuidar da tua espiritualidade para que você esteja limpo, para que você esteja alinhado, é você fazer um processo de reforma íntima, porque aí, nesse segundo momento, você vai estar conseguindo se realinhar e seguir o teu fluxo original, o teu fluxo primordial, que é o ponto da canalização que eu vou comentar agora com vocês. Então vamos lá, vou ler rapidamente aqui a canalização e comentar, que fala um pouco dessa questão do fluxo, do caminho da espiritualidade. Essa canalização, ela está no livro Diálogos com Extraterrestre, que é esse livro aqui, ó. Tá? O livro do Diálogos com Extraterrestre está disponível no link aqui embaixo, na versão de e-book e na versão física, que é esse livro aqui, tá bom? E você, se você tiver interesse nesse livro, você vai estar ajudando a gente a custear, a viabilizar o nosso trabalho espiritual, o nosso trabalho de atendimento fraterno, aos nossos vídeos como esse aqui que eu estou gravando para você, tá bom? Então ajuda a gente aí a poder ajudar também, ok? Então vamos lá para a canalização. Bom, essa canalização, como eu já falei, ela é uma canalização do mentor Ilon, né? Ele é o coordenador dos nossos trabalhos aqui no Mosteiro Moderno, e ela foi feita num sistema de perguntas e respostas. Podes falar de depressão? Naturalmente. Observa o fato. Imagina um grandioso e majestoso rio, de sua nascente à sua foz, em um lindo oceano. Suas águas, sua natureza, manifesta-se em algas, peixes, bactérias. Estes seguem e estão em harmonia com salinidade, pH, sais minerais, temperatura desta água em percurso para seu deságue no vasto oceano. Imagina as águas desse oceano percorrendo o caminho inverso, adentrando o rio até a sua nascente, desrespeitando a gravidade, levando consigo sua salinidade, pH, temperatura e seus minerais. Seria devastador para a vida manifesta na densidade ao longo do rio, certo? Perceba-te agora como um rio, seguindo tal.
observando e respondendo à condição constante deste campo, deste universo absoluto. Traz agora de volta todas as memórias, experiências e alegrias, tristezas, momentos, expectativas e realizações passadas para teu percurso de hoje em um sentido inverso. Considerando este rio, seu ecossistema provavelmente será desalinhado, se não dilacerado pelo fluxo reverso do campo, que é a manifestação desalinhada, absoluta, da harmonia universal. Seus peixes, sua vida védica manifesta estará comprometida, assim como seu percurso. Sua natureza estará profundamente abalada com este movimento. Trazer o passado à tona, vivê-lo em seu estado de presença, trará estes danos, exceto se associado de uma perspectiva analítica e racional. A depressão pode, assim como este fluxo reverso, destruir, matar os sentimentos naturais de vossa consciência e desmobilizar toda a organização frequencial harmônica de vosso campo. O apego, o egoísmo, a vitimização são os combustíveis para este fluxo reverso não harmônico. Estamos neste ponto acumulando os meios como fins e não nos conformamos com o presente plano e suas características, que podem ser de saúde, doença, prosperidade ou dificuldades, como sendo o momento certo, pleno e uno de vossa existência e necessidade experiencial. Acatar o momento plenamente e ter a consciência de sua frugalidade e transitoriedade evita este contrafluxo, a um passo que só existe em vossa lembrança e nada mais. Viver plenamente cada experiência e projetar-se com o aprendizado do momento são a centelha de transformação divina e o fluxo natural de transformação consciencial. Os recursos para realinhamento do tal e percepção plena de vossa consciência são tão diversos quanto o universo, e podemos e devemos utilizá-los, tanto sem exceção, de acordo com vossa simpatia e identidade para a busca do equilíbrio harmônico absoluto. Bom, pessoal, aqui na canalização, resumidamente, o Ilan fala o seguinte: nós vivemos no fluxo, né? E quando a gente, ao invés de sentir viver o fluxo, e a gente vive o contrafluxo, ou seja, a gente traz sentimentos, memórias e pensamentos que não fazem mais parte do nosso presente, a gente vive a depressão. A gente vive um desalinhamento. Por quê? Porque a gente não está deixando o passado no lugar que ele está, que ela traz. Ou seja, quando a gente vive esse momento no sentido inverso, a gente entra em desarmonia e a consequência disso é a depressão. Ou seja, a depressão é você viver o passado. Agora, quando ele fala do passado, é você ter apego a esse passado. Você pode analisar o passado com uma questão analítica e racional para que você possa tirar o melhor proveito da vida agora e também ter saudades, mas saudades sem um apego. Porque, afinal de contas, a gente só tem saudade do que é bom, mas entender que aquele momento está lá atrás. E ele não vai voltar mais. Ele está vivo em nossas memórias, mas a gente tem que ser sábio para poder acessar essas informações com sabedoria, sem apegos. Um outro grande ponto que ele coloca com relação à depressão é a gente ter apego aos itens da nossa vida, as coisas da vida material, que são, na realidade, meios e não fins. Né? Um carro, o dinheiro, o poder, o status, eles são recursos que nós temos a utilizar para a nossa jornada consciencial. Eles não são o objetivo. Não é o carro que vai te trazer a felicidade. O carro não é a felicidade, o dinheiro não é a felicidade. Eles são recursos que a gente tem que utilizar na nossa jornada, mas eles não são o objetivo. A grande questão do processo de depressão na nossa sociedade hoje é que a mídia, o consumo, nos coloca que se a gente tiver o iPhone, se a gente tiver o carro tal, a gente vai ser feliz. E não é isso, a gente não vai ser feliz com aquilo. Aquilo é um recurso para que nós possamos utilizá-lo com sabedoria e entender o valor que ele tem
no fluxo da nossa jornada. E por último, e não menos importante, é a questão de entender que a vida são feitos de momentos bons, momentos ruins e que isso está tudo certo. Saber viver cada momento com a sua plenitude e sabedoria é a harmonia do rio seguindo rumo ao oceano. Você entender que a gente pode sim ter problemas, que ter tristeza está tudo bem, mas entender que assim como hoje a gente está triste, amanhã a gente está feliz, assim como hoje a gente tem problema, amanhã está tudo bem. Esse é o fluxo natural da vida, das águas indo em rumo ao oceano. Então, aceitar isso é estar harmônico, e quando a gente não aceita e quando a gente reluta, a gente está subindo o rio na contramão. E quando a gente sobe o rio na contramão, a gente entra no processo de depressão. Tá bom, pessoal? O recado de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas para os próximos vídeos, deixa aqui embaixo sugestões também. Comentem, compartilhem o vídeo, nos ajudem a divulgar. Né? Em breve a gente vai estar com a campanha no Catarse, que é a campanha de crowdfunding para financiamento coletivo, para nos ajudar nos nossos trabalhos do mosteiro. Então em breve vai ter aqui embaixo o linkzinho também, se não já estiver quando você estiver vendo, então dá uma olhada lá para nos apoiar. A gente tem formas de doação para você ajudar o nosso projeto e ajudar a gente a divulgar e nos ajudar, né, a divulgar ainda mais aí as nossas mensagens e o nosso trabalho espiritual, tá bom? Nosso trabalho espiritual e nosso trabalho consciencial, né? Na realidade, o mosteiro moderno, a gente busca fazer essa interface da vida material com o plano espiritual, entendendo que é tudo a mesma coisa e que quando a gente vive essas duas frentes em harmonia, a gente está seguindo o nosso fluxo harmônico aí rumo ao oceano. Tá bom? É isso, pessoal. Muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau aí.